Física e Matemática para Programação de Jogos. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência que eu vou discutir como podemos utilizar vetores para programar os jogos, né? Então, o vetor é formalmente definido como um elemento de um espaço vetorial. Com essa ideia, assim, ele fica meio difícil de entender o que é, né? Mas se eu pensar como um vetor é dado por n coordenadas que podem ser especificadas como A1, A2, tal, a n, já começa a ficar um pouquinho mais claro, né? Aí vetores são algumas vezes referidos pelos números de coordenadas que eles possuem, então um vetor bidimensional ele vai ter x1 e x2 e ele é frequentemente chamado de vetor 2. Bom, em vez de eu partir para a implementação no Python, né, o que eu vou fazer? Ou em C, usando SDL, eu vou usar o GeoGebra para introduzir a ideia para você que, tipo, eu já vi o vetor na escola, tal, mas não está entendendo como que você vai usar isso na programação. Então, beleza, aqui eu tenho um plano cartesiano, eu já coloquei um ponto aqui na origem, e eu vou colocar um vetor, então eu clico num ponto e jogo outro ponto em qualquer lugar do plano, então eu tenho o meu ponto final e o meu ponto inicial e eu tenho assim a flechinha apontando para o meu ponto final, né? Bom, por se tratar de posição, né, e a gente está falando de física, eu vou usar uma nomenclatura que aparece nos livros, principalmente quando o livro não foi traduzido, que é a letra R para falar posição. Então, beleza. O A também, como ele está relacionado ao Rzinho, né, o R pequeno aqui, eu vou criar um R grande, um Rzão, que vai ser o ponto final dele. E aí nesse ponto final eu vou criar um objeto, então eu vou criar um objeto que vai ser um círculo com um raio 3, por exemplo. Opa! Vamos aqui criar o círculo dado centro e raio, esse é o centro, raio 3, ok, ele criou o meu objeto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a movimentação desse círculo através da movimentação do meu vetor. Olhe bem, repare que os valores das minhas coordenadas aqui do meu ponto, né, mas poderia ser do meu vetor, você pode ficar analisando aqui do lado, eles vão determinar o posicionamento desse objeto, certo? Então, uma outra coisa que a gente deu uma olhada ali naquele site, né, que estava falando sobre vetores, ele falou sobre coordenadas. Eu vou dizer aqui um pouco sobre componentes. Então, vou estudar esse pedaço separado, eu vou arrancar o meu círculo daqui e vou fazer o seguinte, eu vou falar num termo projeção. O que eu vou definir como projeção nessa conversa? Eu tenho um eixo X, então eu vou clicar no eixo X, vou criar uma reta perpendicular a esse eixo, né? Então eu venho aqui e eu quero que ela passe pelo ponto R. Então o que isso vai me possibilitar fazer aqui no GeoGebra? Vai me possibilitar criar um ponto que ele vai estar na intersecção com o eixo e essa linha perpendicular. Então o meu ponto A aqui é o ponto que que é o ponto de interesse nessa conversa nesse momento, né? E aí eu vou criar um segmento, ele deu o nome de G ali, não importa com o nome que ele vai dar, mas o que me interessa agora é o comprimento desse cara. Então, olha só, eu tenho 47,62 unidades nesse segmento. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com o modo de seleção e aí eu vou dar um clique nesse segmento. Eu vou pôr uma cor nele, a cor azul. Vou ocultar essa reta, aquela linha, né? E aí, beleza. Então, o que é a projeção? É todo esse pedacinho aqui que eu tenho, todo esse pedaço que vai aqui do A até a minha coordenada relacionada ao eixo X. Então, se você observar bem, toda vez que eu movimento o meu vetor, aqueles valores também alteram. A única coisa que você tem que tomar cuidado nessa observação, assim, como eu estou falando do comprimento de vetor e comprimento é uma grandeza positiva, ele não está acompanhando o sinal. Mas se você perceber aqui nesse pedaço, olha o meu R e a minha componente X é menos 53,83, que é o comprimento, e ele está para a esquerda, então é uma quantidade negativa, né? Vou fazer a mesma coisa para determinar minha componente relativa ao meu eixo Y. Então eu vou criar aqui uma reta perpendicular ao meu eixo Y que passe pelo meu ponto R. Vou criar um ponto de intersecção aqui
E esse ponto de intersecção vai me permitir criar esse segmento para que eu consiga tirar essa medida. Então, beleza, vou ter uma medida aqui. Mais uma vez é uma medida positiva, né? Vou ocultar esse objeto e vou colorir ele de vermelho para ficar mais fácil aqui durante esse vídeo fazer uma referência àquele cara. Então, bom, a minha componente y, ela tem magnitude de 43,19. Repara aqui no meu vetor r, tem a mesma magnitude, né? Só que agora eu vou pegar e vou jogar meu r lá para baixo, ele tem magnitude de 34,41 para baixo e é por isso que eu tenho um sentido negativo. Qual é a vantagem de vetor? O vetor ele pode dar o direcionamento de um deslocamento, ele pode fazer o posicionamento de um objeto, né? Então agora que a gente já sabe o que é componente, né? O que seria a componente x, que é esse valor, e o que é a componente y desse vetor aqui bidimensional, que é esse valor, eu poderia falar que o meu objeto ele está posicionado com o vetor r com os valores de 54,22 positivo porque está indo para a direita e 50,75 para cima positivo também e a posição dele está determinado aqui. Beleza? Agora que a gente tem noção do que são componentes e tal, vamos partir para uma coisa um pouco mais próxima da programação, né? Porque na programação a gente está pensando em variáveis, está pensando em objetos e tal, dependendo do paradigma de programação que você está trabalhando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um slider, que é como se fosse uma maneira de eu conseguir ter uma entrada no GeoGebra, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar R0 na componente x, e aí esse x eu podia ter falado qualquer coisa, que isso daqui vai me dar um indicativo visual e vai guiar meu pensamento para a coordenada x. Então minha tela aí eu vou pôr entre 50, menos 50 e 50. Então esse x ele vai conseguir vai criar um vetor para posicionar um objeto, né? Então beleza. Agora eu vou pegar e vou criar um novo slider aqui e vou chamar ele de R0Y, que vai de menos 50 até 50, ou seja, eu estou criando uma maneira de definir as componentes do meu vetor, né? Então beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, vou construir o meu ponto de origem. Aqui. Eu vou dar um nome para esse ponto de A. Então, eu venho aqui, A no básico, vou pôr O, na verdade, de origem. E aí eu vou criar um vetor, só que esse vetor ele vai estar relacionado aos meus valores de R0x e R0y. Para isso, o que eu vou fazer? Vai ficar mais fácil, no caso do GeoGebra, criar um pontinho que eu vou chamar ele de R0, que vai ser igual ao valor que eu tenho em R0x, R0y. Beleza? Então repare que se eu mover o meu ponto R0, o meu slider também vai movimentar. Deixa eu apagar aquele ponto A que ele está atrapalhando, né? Beleza. E o que eu vou fazer agora? Dado que eu posso definir um vetor a partir de dois pontos, eu vou pegar e vou simplesmente arrastar a posição dele. Opa, eu criei um segmento, então eu vou voltar a ação, venho aqui e seleciono o vetor. Beleza. Agora sim. E aí eu vou dar um nome para ele que vai ser o meu vetor Rzinho 0, que vai ser a posição inicial do meu objeto. Então agora eu vou colocar meu objeto na minha posição inicial. Então vai ser um círculo com raio 5. E agora eu consigo movimentar, ou seja, se a minha linguagem de programação der suporte a desenhar um círculo e eu tiver uma variável, eu posso trabalhar com pontos, né? Ou vetores. Eu prefiro falar vetores porque a gente vai conseguir fazer contas com eles, vocês vão entender agora no próximo exemplo, né? Então, beleza, eu consegui posicionar o meu objeto. Mas um jogo ele tem movimento, então eu consigo definir, por exemplo, uma velocidade. Vou usar um slider também para essa funcionalidade. Vai ser o V na componente X. Esse cara aqui eu vou colocar
de menos 20 até 20, ou seja, eu posso ter velocidade indo para a esquerda e velocidade indo para a direita. Vou criar também uma velocidade com a componente y, com menos 20 até 20, ou seja, eu posso ir para baixo, posso ir para cima. Vou criar um ponto aqui a partir da entrada, que fica mais fácil, chamado vzão. Esse ponto aqui ele vai representar o final do meu vetor, né? Ele vai ser o v underline x, v underline y. Beleza. Olha o meu v ali. Talvez não esteja muito fácil de ver, porque é um valor muito pequenininho, então eu vou fazer o seguinte, vou afastar ele para o lado esquerdo e vou pôr ele um pouquinho para cima. E agora sim eu vou criar aqui a partir da entrada o meu vetor v, que vai ser um vetor que ele tem início no O e ele tem o final em V. Beleza. Tá, o que esse cara vai dizer? Depois de uma quantidade de tempo, o meu objeto deve sair de R0 para parar em V. Então, isso daí vai criar um vetor, né, que vai ser o vetor posição, né? Então, meu vetor posição, da mesma maneira como eu falei R0 posição inicial, eu vou falar R, vai ser o meu vetor, que ele vai ser a posição inicial mais o meu vetor velocidade. Espera aí que aconteceu alguma coisa, né? Aí eu já sei, o meu R0 aqui não é subscrito, né? Ele é isso daqui. Então, essa daqui vai ser a posição final do meu objeto. Então você deve estar se perguntando, tá, mas o que está acontecendo aí? Por que essa seta sai nessa direção? Então se você... Nos próximos vídeos eu vou explicar, né, um vídeo sobre soma de vetores e tal, mas aqui só para ir adiantando um pouquinho, eu vou colocar um ponto Rzão, que ele vai ser... O final, né, vai ser a componente x do meu vetorzinho R e a componente y do meu vetor R. Ou seja, isso vai facilitar para que eu crie um ponto V', um vetor V' na real, que ele é um vetor, que ele sai do R0, né? Ele tem a sua origem em R0 e ele acaba em R. Então, repara bem que o meu vetor V, ele comanda o meu comportamento do meu Vzinho, né? Isso porque eu posso imaginar que todo vetor, né, como ele tem duas componentes, ele sai da origem, mas se eu pensar nele como um ponto inicial e um ponto final, esse é o caso do V', ele tem o ponto inicial em R0 e o ponto final em R. E aqui vem aquela regra, né, que para você fazer a soma vetorial, basta que você coloque o final do vetor no começo do outro, então seria como se você estivesse transitando por cima de R0, depois você vai transitar por cima de V' e acaba em R0. Então, a mesma coisa acontece eu pegar e pensar, é a soma vetorial de R0 mais V da R. Aí você vai falar, pô, mas o círculo não apareceu em R, né? Não movimentou. É porque, vamos observar o que está acontecendo aqui. Esse círculo, ele está fixo em R0, ele está fixo na origem, então ele não vai mover. Agora, se eu colocar ele em R, conforme eu movo a minha velocidade, ele se move pela tela. Aí vem uma coisa mais interessante, né, que é o seguinte. Imagina que você saiu da sua casa e você está andando, fazendo um caminho. Imagina que você tem uma velocidade constante com uma direção constante e isso pode ser representado por um vetor. Então, conforme o tempo vai evoluindo, o seu deslocamento também vai evoluindo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um slider que ele represente o tempo. Então, ele vai ter um t0 e ele vai ter uma quantidade de tempo que ele pode, tipo, se movimentar. Então, a ideia vai ser a seguinte, conforme eu vou movimentando o meu tempo, o meu objeto vai se movendo. Então agora eu volto a minha atenção para a equação que me descreve o meu movimento, né? E de fato é a minha equação que está sendo simbolizada pelo o produto dela, né? Acaba caindo no R. O produto que eu digo é tipo o resultado final, que ela é o R0 mais V.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade de tempo vezes v. Então, olha o que vai acontecer, né? Movendo a minha quantidade de tempo, o meu objeto ele também vai se deslocando. Ele está se deslocando muito na tela porque os meus valores são muito grandes, né? Mas se eu colocar uma velocidade um pouquinho menor, vai ter um movimento mais tranquilo. Eu quero que ele se mova para a direita agora, eu quero que ele se mova para baixo. Então, e repara bem, né, o que vai acontecer, né? Eu vou afastar um pouco essa janela e vou ativar o rastro. Esse movimento ele pode ser descrito por uma reta, né? Então, se eu observar bem o meu objeto R, ele descreve uma reta, um movimento de uma reta. Então, eu imagino que até esse momento tenha ficado claro como que você pode utilizar vetores para mover um objeto, né? Agora, vamos pensar que eu tenho um jogo de canhão, por exemplo, eu quero fazer um disparo desse canhão. Então eu vou colocar o projétil numa situação inicial, eu vou fazer com que o R0 seja o máximo que ele tenha em X, aí ele vai partir do solo, então o R0Y dele deveria ser 0. A velocidade dele vai empurrar esse projétil para cima, vou limpar aqui um pouco a tela, e aí conforme no T0, ele está ali dentro do canhão, e aí você disparou, ele vai fazendo o teu movimento, certo? Então, isso daí já serve para um começo de implementação de jogo. Aí você fala, pô, mas se eu disparar um canhão, essa bola, eventualmente, uma hora ela vai cair. Verdade, né? Mas isso é porque existe a força da gravidade, e aí vem a pergunta, onde eu modelei a gravidade aqui? Então, eu vou colocar a força da gravidade, ela vai gerar uma aceleração, né? Eu vou pensar assim, é uma aceleração que eu tenho aqui. Então eu vou colocar uma aceleração, ela vai ter um componente x, eu vou colocar aqui entre menos 20 e 20, e eu também vou ter um outro slider para controlar a minha aceleração na componente y, que também vai de menos 20 até 20. Então, beleza. Deixa eu só movimentar posicionar eles melhor aqui, que eu acho que vai ajudar um pouco, né? Colocar o controle de tempo aqui, colocar o controle da aceleração aqui. Tá, então beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir agora um ponto azão, que vai ser o ponto que representa o ponto final desse vetor, né? Então ele vai ser quem? Ele vai ser AX, AY. Beleza. Deixa eu desligar a animação dele aqui. Ele está muito animado, né? E agora eu vou criar um vetor A, que é igual ao vetor que ele sai do ponto O até A. Beleza? Então aqui eu controlo a minha aceleração. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar a aceleração inicialmente aqui tudo para baixo. Mas eu acho que está muito alta essa aceleração aqui. Vou apagar o meu rastro. E agora o que eu vou fazer? Movimentar o T para o meu 0, apagar o rastro novamente e vou fazer o meu lançamento. Pô, mas eu pus aceleração e não está funcionando, ela está para baixo, esse cara deveria estar descendo. Ele deveria, né? Desde que eu mexa na equação, né? Então eu vou pegar aqui o meu R e vou colocar aquela famosa fórmula física, né? T ao quadrado vezes o A dividido por 2. Beleza. Vamos ver se vai dar certo agora. E agora eu vou fazer o lançamento. Olha, até que funcionou, né? Mas talvez a aceleração esteja muito grande ou a minha velocidade esteja muito pequena, né? Então vamos aumentar a velocidade. Agora já melhorou um pouco a situação do meu lançamento do meu projétil, né? Voltando à posição 0, apagando o rastro, né? Vou pôr aqui para ele animar um pouco. Olha lá, feito o lançamento do projétil, né?
Então, ele vai continuar caindo, caindo, caindo. Agora eu vou parar a animação. Vou até colocar esse slider para ele movimentar até 5 unidades de tempo. E aí agora eu vou pôr ele para animar. Então ele vai conseguir mostrar o rastro para a gente do movimento. Então, espero que tenha ficado claro como que funciona o vetores, né, na implementação da movimentação de um objeto no jogo, né? Então nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais de operações sobre vetores, a gente vai ter um objeto se movendo na tela, e aí é isso. Até o próximo vídeo.